Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou fazer a demonstração de uma das possibilidades de uso da ferramenta Mensagem Fácil. Imagine que você precisa enviar uma mensagem no privado para uma lista de contatos, só que você precisa mandar um arquivo anexo, pode ser um PDF, por exemplo, individual, ou seja, cada pessoa vai receber um arquivo diferente. Então vamos começar. Aqui eu já estou com o Mensagem Fácil aberto no meu computador. E eu vou abrir o arquivo que contém as informações que eu preciso para mandar as mensagens. No caso aqui, eu abri um arquivo do Excel. Nesse caso aqui, a tabela é bem simples. Eu tenho duas colunas, uma delas se chama número. A gente vai utilizar o WhatsApp como plataforma de exemplo para essa demonstração. Então aqui eu tenho os números de WhatsApp para quem eu quero mandar. E aqui eu tenho o caminho do arquivo que eu quero anexar para cada um desses contatos. Então, para esse primeiro contato, eu quero anexar um arquivo que se chama boleto1.pdf e para o segundo contato, boleto2.pdf. Pois bem, eu preciso então colocar esses contatos aqui na etapa 1, que é justamente onde a gente carrega os contatos. Tem várias maneiras de você carregar contatos aqui no sistema Mensagem Fácil. Uma delas é simplesmente você selecionar os dados, copia e aí você cola nesse painel de texto daqui. Se você preferir, você pode também colar esses dados nessa seção aqui de tabela. É a mesma coisa. Quando você vai para a parte de texto, ele mostra tudo num formato de texto bruto. Se você vem para a tabela, ele detecta um separador de coluna e apresenta o arquivo de uma forma mais fácil de você ler quando você tem mais de uma coluna. Mas aqui tanto faz onde você carrega, tá? E aí, para demonstração de outras formas, eu vou também utilizar a função abrir. Nessa função abrir, eu posso clicar nesse botão para selecionar um arquivo em qualquer local do meu computador, ou então eu posso pegar um arquivo que já esteja aberto no explorador de arquivos do Windows, e aí eu arrasto o arquivo aqui para esse painel. Quando eu solto, ele vai fazer o carregamento do arquivo do Excel, do Word e de outros formatos. Então aqui ele pede para eu identificar qual é a coluna que contém o ID do contato. Nesse nosso caso é a coluna chamada número. Aqui eu vou para a etapa final, concluindo, ele carrega os dados da mesma forma. Eu venho agora para a etapa 2, que é onde a gente define quais mensagens queremos enviar. Aqui ele já está marcada com uma mensagem, que é essa mensagem teste apagar, que é justamente uma mensagem simples, que tem inclusive uma personalização quando a gente coloca o nome de uma coluna. Aqui nós temos a coluna arquivo e a coluna número. Quando a gente coloca o nome da coluna entre chaves, não precisa se preocupar com letra maiúscula e minúscula, basta apenas o nome da coluna estar correto. Então ele vai substituir, no momento do envio, o valor que estiver aqui pelo que está na nossa tabela carregada. Então aqui primeiro eu quero que ele envie uma mensagem em texto e depois ele deve enviar o arquivo anexo individual. Então para isso eu vou adicionar uma nova mensagem, é uma mensagem do tipo arquivo. Aqui nesse campo caminho, se eu fosse mandar o mesmo arquivo para todos os contatos, bastaria eu colocar o caminho do arquivo aqui nesse local. Só que eu quero para cada contato colocar um caminho de arquivo diferente, que está especificado justamente na minha tabela que eu carreguei aqui junto com os contatos. Então, seguindo a mesma lógica de personalização que a gente usou para o campo número, eu vou fazer a mesma coisa para o campo arquivo. Basta eu colocar o nome da coluna aqui. Ou seja, durante o envio, quando ele for enviar o arquivo, ele vai substituir o que tiver aqui pelo que está na nossa tabela. Na legenda, eu posso colocar um valor ou simplesmente deixar em branco. Depois de definir essa mensagem, eu vou salvar e vou selecionar essa mensagem. Por quê? Porque ele só vai mandar as mensagens que estiverem marcadas. Você pode manter outras mensagens salvas para você poder reutilizar na medida da sua necessidade. E nesse nosso caso, eu deixei marcada a mensagem inicial e depois a mensagem que vai mandar o arquivo anexo. Venho então aqui para a etapa 3, onde eu posso selecionar as plataformas de envio que já estiverem configuradas no Mensagem Fácil. No caso aqui do nosso exemplo, a gente vai
fazer esse envio pelo WhatsApp. E agora que eu já preenchi todos os dados, basta eu clicar no botão enviar para o robô começar a fazer a automação da tarefa. Então aqui eu vou clicar, ele vai então abrir o contato e vai começar a fazer o envio das mensagens. Note que a mensagem está personalizada, depois ele cola o arquivo chamado boleto 1 e envia. Em seguida, ele parte para o próximo contato, onde ele vai fazer a mesma coisa, mandando as mensagens que a gente configurou. Então ele manda aí a mensagem personalizada e depois o arquivo chamado boleto 2, que foi o outro arquivo que a gente definiu na nossa tabela. Então o processo é bem simples e usando aqui o Mensagem Fácil fica mais simples ainda. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.